Então, continuando o estudo, a gente vai para o próximo tema, tema 3, seleção artificial. Nós vamos ver agora um exemplo bem interessante com seleção artificial em baratas. Então, observem a imagem. Enquanto a seleção natural é determinada pelo ambiente, a chamada seleção artificial é exercida pelo ser humano. O exemplo que a gente está vendo aí vai compreender melhor esse fenômeno. Baratas são um problema cotidiano em várias residências. E para eliminá-las, muitas pessoas usam inseticida em spray ou então pastilhas. Baratas sensíveis ao produto morrem, mas as resistentes sobrevivem. Essas últimas, as que sobrevivem, se reproduzem e transmitem a característica de resistência a inseticida a seus descendentes. Depois de certo tempo, a população de baratas será composta principalmente por indivíduos com resistência aos inseticidas. Esse caso constitui um exemplo de seleção artificial, porque essa característica de resistência a inseticidas presente em certos indivíduos da população de baratas foi selecionada por uma condição determinada pelos seres humanos. Então, aqui está mostrando o detalhe em azul e em vermelho. Em uma população hipotética de baratas, aquelas resistentes ao inseticida, com a marcação vermelha, como essas aqui, resistentes ao inseticida, sobrevivem e transmitem a seus descendentes essa mesma característica depois de se reproduzirem. Isso fará com que, depois de certo tempo, a população de baratas seja composta principalmente por indivíduos resistentes ao inseticida, tá? Então, aqui está mostrando o inseticida, vários tipos de barata. Então, essas que estão marcadas em azul, depois de receberem a ação do inseticida, morre. A resistente permanece viva, morre e morre. Então, essa aqui que é resistente, ao se reproduzir, transmite a seus descendentes a mesma resistência. E quem não gosta de cachorros? Então, aqui está mostrando uma foto com várias raças de cachorros. Mas vocês já pensaram por que tem tantas raças e por que algumas raças são premiadas e melhoradas? Os seres humanos, eles determinam condições e interesses específicos no processo de seleção artificial. As diferentes raças de cachorro desenvolvidas pelos criadores de animais são outro exemplo de seleção artificial. Para cada raça, foram selecionadas características como tamanho, como tipo de pelo e de acordo com o objetivo de sua criação. Então, se é para um cachorro para corrida, se é um cachorro que tem que ser mais dócil, se é um cachorro que tem que ser mais peludo ou menos peludo pelo clima. Então, esse tipo de característica, tá? Formato da orelha, tamanho da cauda. Então, essas características, elas podem ser, digamos, melhoradas ou mexidas por criadores de animais. Vamos ler uma primeira parte aqui da página 431 do livro de vocês, que fala sobre seleção artificial e melhoramento genético na agropecuária. Então, muitas das plantas cultivadas e muitos dos animais domesticados atualmente são resultados da seleção artificial praticada ao longo de milhares de anos. Esse processo, chamado de melhoramento genético, corresponde ao aumento da frequência de características desejadas em uma população de interesse comercial, a fim de aumentar a produtividade. Descrito dessa forma, o melhoramento genético parece explicar o uso de tecnologias bastante avançadas e que nem sempre acontece. Então, desse surgimento da agricultura e da pecuária, os seres humanos têm empregado intuitivamente técnicas de melhoramento genético. Um exemplo de seleção de características de interesse comercial por melhoramento genético ocorreu em uma espécie vegetal Beta vulgaris, que, ao longo de muitas gerações, o cultivo da Beta vulgaris gerou vários descendentes com características diferentes. Alguns com folhas maiores, outros com raízes dotadas de mais reservas de nutrientes,
outros com sabor pouco palatável, ou seja, o gosto ruim, outros incapazes de sobreviver em temperaturas baixas. E dentro dessas variabilidades, os seres humanos selecionaram espécies de maior interesse econômico, isolando-as de outras variedades e fazendo com que se reproduzissem apenas entre si. Então, isso também é feito na pecuária. Então, raças de bovinos fazem efeito melhoramento genético para que ele possa ser um melhor reprodutor, possa ter a carne ou peito ou a musculatura mais desenvolvida, ou seja, melhor produtor de leite ou de couro, tá? De acordo com a pelagem ou com a cor. Esse tipo de melhoramento já acontece. Então, a gente vai passar para a próxima parte e vai mostrar aqui um exemplo na selga.